Olá, tudo bem com vocês? Eu espero que estejam tudo bem. Aqui, graças a Deus, estamos bem, viu? Então vamos lá para mais uma reflexão. Bons e maus. Eu não vou entrar no detalhe de estudo assim, científico. Eu vou fazer trazendo para a palavra, tá? Porque as pessoas, quando têm uma atitude, quando dizemos que uma pessoa é boa ou é má, é mediante uma atitude, uma fala, um gesto, não é? E é decorrente, às vezes, uma pessoa que nós vemos que é uma pessoa boa, ela tem uma reação inesperada, mas fulano fez isso, né? Assim, a gente se admira com a atitude brusca de uma pessoa, né? Mas ouvir assim, às vezes a pessoa está no auge do estresse, muitos problemas, e às vezes há uma falta de controle emocional, né? Porque nós sabemos que para tudo nesta vida, tudo tem solução, tudo passa. O que jamais há de passar é a palavra de Deus. Mas, então, é isso. Quando nós, eu e meu esposo, lemos a Bíblia pela primeira vez, ao final da leitura, e meu esposo chegou a essa conclusão, dizendo que na Bíblia toda ele viu a perfeição de Deus e a imperfeição do homem. Então, mediante essa palavra que ele falou, exatamente tem base na palavra. Porque a palavra do Senhor diz que não há um justo sequer. A palavra do Senhor diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Quando o homem pecou lá no Jardim do Éden, ele desobedeceu a Deus, ele transgrediu as ordenanças que Deus havia dado. O homem, ele rejeitou dessa maneira, agindo dessa maneira, ele rejeitou, optou por desprezar o governo divino e ficar sendo governado pelo mal. Deus, porém, ele é justo. Ele deu uma oportunidade ao homem, prometendo enviar o seu único filho, Jesus Cristo, para que o seu filho sofresse o castigo, o juízo que estava preparado para mim e para você. Jesus Cristo optou por pagar a nossa conta, o nosso preço. O preço do pecado foi a morte, satisfazendo assim a justiça de Deus, porque toda desobediência requer uma disciplina. Ele iria enviar o seu filho no tempo determinado por ele, porque ele havia dado uma ordem para aquele casal se multiplicar, encher a terra. E a palavra do Senhor, ela é dita e ela é para ser cumprida, né? E ainda ele deu ao homem o livre arbítrio, a opção de crer ou não crer nele. Adão precisou ser expulso do paraíso. E Adão conheceu Eva, sua esposa, e tiveram filhos e filhas, né? As gerações se passaram e a terra foi se enchendo. E o homem optou por continuar desobedecendo a Deus. Deus enviou o dilúvio e naquele dilúvio escapou Noé e a sua família, obedecendo ao Senhor, a ordem do Senhor que mandou que construísse uma arca. E ali, depois que eles passaram um ano naquela arca, o dilúvio veio e todas as pessoas da terra pereceram, porque Deus
Deus viu que a maldade era grande, o homem havia se corrompido e foi necessário o juízo de Deus vir sobre a terra. Depois que eles saíram da arca, Noé e sua família e os animais, Noé agradeceu a Deus. E ali Deus abençoou Noé e toda a sua família. E ali Deus viu, ele diz, que o homem é inclinado ao mal desde a sua meninice. E ele diz que nunca mais vai destruir a terra com água. E agora ele faz um pacto com Noé e todos os seus descendentes. E ele diz que nunca mais vai destruir a terra com água. E ele diz que vai colocar o arco dele nas nuvens, para que quando os céus se encherem de nuvens, ele lembrar daquele pacto, para nunca mais haver dilúvio sobre a terra. Quando o povo de Israel foi conduzido ali por Moisés no deserto, depois que Moisés os libertou da escravidão do faraó ali no Egito, 3 meses depois chegaram ao Monte Sinai e ali Deus mandou que Moisés subisse no Monte Sinai e ali lhe entregou as tábuas da lei. E enquanto Moisés estava afastado, ele passou 40 dias e 40 noites, a maioria daquele povo se corrompeu. E Moisés desceu e quebrou as tábuas da lei. O povo havia construído um bezerro de ouro, E agora eles diziam: eis aqui o nosso Deus, se afastando de Deus, rejeitando o governo de Deus. Todos aqueles que induziram o povo a pecar morreram no deserto, nenhum entrou na terra prometida. Foi dito acerca daqueles homens que o coração deles era inclinado ao mal. O rei de Israel era Deus, mas eles, ao entrarem na terra de Canaã, viram que os povos tinham um rei e disseram: queremos um rei. Ou seja, desprezaram o Senhor, Criador dos céus e da terra. Lembram lá no Jardim do Éden? Quando Adão optou, desobedeceu a Deus, mais uma vez a história está se repetindo. E o Senhor fala para o profeta Samuel: ouve a voz do povo em tudo quanto te dizem, pois não é a ti que te tem rejeitado, porém a mim, para que eu não reine entre eles. Israel teve 3 reis que reinaram as 12 tribos. Saul, da tribo de Benjamim, reinou 40 anos e foi rejeitado pelo Senhor. Davi, da tribo de Judá, reinou 40 anos e dele foi dito pelo Senhor: um homem segundo o coração de Deus. Salomão, seu filho, reinou 40 anos, porém suas mulheres e concubinas o levaram a desviar-se de Deus na velhice. E o seu filho Roboão, quando começou a reinar, Israel foi dividido em 2 reinos, porque ele não tratou o povo com amor, com misericórdia, querendo ajudar o povo. Todos que reinaram no reino do norte foram ao todo 19 reis e uma rainha. Foi dito acerca de todos eles: e fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Todos fizeram Israel se desviar de Deus. Todos pecaram. Chegaram ao ponto de serem levados cativos para a Assíria. Nesse período, Deus levanta vários profetas, para alertar o povo assim de se arrependerem e se voltarem para Deus. Mas não deram ouvidos à voz de Deus. No reino do sul, 20 reis reinaram, e dos 20 foi dito acerca deles que eles eram mau, que fizeram o povo se desviar de Deus. Eles também foram levados cativos pelos babilônicos e lá serviram como escravos por cerca de 70 anos. No ano 780 a 725 a.C., o profeta Oséias foi um deles.
Todos os profetas falaram, citei só o profeta Oséias, lá no capítulo 4, versículo de 1 a 3, o 6, diz assim: o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque na terra não há verdade, nem benignidade, nem conhecimento de Deus. Só prevalecem o perjurar, o mentir, o matar, o furtar e o adulterar. Há violências e homicídios sobre homicídios, por isso a terra se lamenta e todo o que nela mora desfalece juntamente com os animais do campo e com as aves do céu. E até os peixes do mar perecem. O versículo 6 diz: o meu povo está sendo destruído porque lhes falta o conhecimento. Deus amou o mundo. Ele deseja que todos sejam salvos. E no tempo determinado por ele, ele enviou seu Filho unigênito Jesus Cristo, do qual haviam anunciado acerca dele inúmeros profetas. Ele veio anunciando as boas novas de salvação, mas os seus, mais uma vez, o rejeitaram, não o aceitaram, chegaram ao ponto de levaram-no até a cruz. Jesus Cristo morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia, como estava escrito, e ele mesmo já havia dito. Ele voltou para o Pai, prometendo voltar, onde mais de 500 pessoas testemunharam esse momento. Os apóstolos obedeceram à ordem imperativa de Jesus, o ide de Jesus, para fazer discípulo de todas as nações. Os apóstolos conscientizaram que o povo estava em pecado. E o povo questionou o que deveriam fazer. O apóstolo Paulo, não perdendo a oportunidade, disse de imediato: arrependei-vos e sede batizados no nome de Jesus Cristo. Naquele dia, cerca de 3.000 pessoas creram e foram batizadas. Logo em seguida, aconteceu um evento onde mais de 2.000 pessoas creram e foram batizadas no nome de Jesus. Eles testemunharam a cura de um coxo de nascença. O apóstolo Pedro e João, iam entrando no templo, aquele homem estendeu a mão, esperando receber alguma coisa deles, por certamente o dinheiro. E o apóstolo Pedro e João olharam para aquele homem e disseram: não temos prata nem ouro, mas o que temos te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. E aquele homem, que era coxo de nascença, foi curado e estava ali, agora acompanhando, queria acompanhar aqueles homens. Aqueles homens trouxeram para ele boas novas, trouxeram para ele restauração, trouxeram para ele vida. E naquele dia, 2.000 pessoas aceitaram Jesus. E assim o evangelho chegou até nós. Praticamente todas as nações já ouviram falar do homem de Nazaré. Nós temos as mídias sociais por todo o canto. Olhem a situação que estamos vivenciando e vendo nas outras nações. A história se repete. O que falou o profeta Oséias lá em 780 a.C. Jesus Cristo anunciou que tudo isso iria acontecer. Terremotos, pestes, fomes, discórdias de modo geral, injustiça social que resulta em problemas econômicos, financeiros, os amantes de si mesmo, a falta de amor ao próximo, a falta de fé, que é a ausência do conhecimento da palavra de Deus. Porque a fé ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. O Senhor em todas as nações tem e está levantando homens e mulheres e crianças que têm compromisso com Ele para darem o alerta. Prepara-te para te encontrares com o teu Deus. Buscai-me e vivei. Buscai ao Senhor e vivei. Por próximo está o tempo. Para muitos será dia de festa e de alegria. Para muitos será dia de pranto e dor.
Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Cornélio é um homem que a Bíblia fala acerca dele. Ele era um centurião da corte chamada italiana. Era um homem piedoso e temente a Deus. Era um homem que praticava boas obras, mas ele precisava conhecer Jesus. E Deus envia o apóstolo Pedro até a sua casa para anunciar Jesus. E ele e toda a sua casa creu no Senhor e todos foram batizados. A Bíblia diz: pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, vem de Deus. Nem vem das obras para que ninguém se glorie. Somente Deus, Ele sonda e conhece os nossos corações. Não são justos diante de Deus os que só ouvem a palavra, mas serão justificados os que praticam a lei. Aleluia. Uma pessoa, embora não tendo lei, faz por natureza as coisas da lei, pois mostram a norma da lei escrita em seus corações, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. Jesus Cristo falou: pelas tuas palavras serás justificado, pelas tuas palavras serás condenado. Precisamos vigiar, precisamos ter muito cuidado no abrir da nossa boca. Muitos são chamados, poucos são escolhidos. Jesus Cristo é o juiz dos juízes, Ele é justo, Ele deu a vida dele por todos, mas nem todos irão aceitá-lo, querer fazer a vontade dele. Ninguém pode chegar a Deus a não ser por meio de Jesus. Ninguém pode ir até Jesus se Deus não o trouxer a ele. Jesus Cristo disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Aleluia. Jesus Cristo nos amou sendo nós ainda pecadores. Ele nos chamou, Ele nos justificou, Ele nos santificou pela sua palavra. A sua palavra, Ele diz: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Aleluia. Ele deu-nos o poder de sermos seu filho, para fazermos parte da sua herança. Portanto, resisti firmes na fé. Louvado seja o teu santo nome, Pai. Quando nós fazemos algum ato de justiça, nós amamos o nosso próximo, é o fruto do Espírito Santo. Está lá em Gálatas capítulo 5, né? Então, a Bíblia diz que o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. E Jesus Cristo enviou, Ele voltou para o Pai, enviou o Espírito Santo para estar aqui conosco. O Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Você não sabe orar? Mas fale para Deus, fale o que está dentro do seu coração, o que é que você está pensando, e o Espírito Santo leva a oração bem direitinha a Deus. E Jesus Cristo disse assim, ó, o Espírito Santo, Consolador, Ele vos ensinará e vos lembrará todas as coisas que eu vos tenho dito. Você que ainda não tem essa certeza de vida eterna, aceite Jesus. A trombeta está soando. Jesus Cristo está voltando. Ele está sendo anunciado, a palavra que Ele falou, que Ele ordenou aos discípulos, está sendo anunciada no mundo inteiro. Entra no barco para que Jesus Cristo conduza a tua vida. Aleluia. Que você tenha paz. Ele disse: eu vos dou a minha paz, não a paz que o mundo dá, porque a paz que Jesus dá é a verdadeira paz. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.